no capítulo de número 5, fala sobre a liberdade em Cristo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, essa igreja em especial estava vivendo alguns conflitos. Estava vivendo alguns conflitos internos, porque os judeus que haviam se tornado cristãos, eles estavam apegados ainda aos rituais da lei de Moisés. Eles haviam se tornado cristãos, mas estavam apegados aos ritos da lei de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão é tradição do judeu. E os judeus cristãos queriam que aqueles que estavam se convertendo a Cristo, eles também passassem pelo processo da circuncisão. Eles queriam conciliar a lei de Moisés com o que Cristo havia ensinado. Então essa igreja está vivendo alguns contraditórios, essa igreja está vivendo alguns choques de realidade, alguns choques com relação àquilo que eles entendiam certo, aquilo que eles haviam aprendido, sido ensinado. E Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve para que essa igreja seja orientada, seja ensinada com relação à verdade do Evangelho que Cristo Jesus veio ensinar, que Cristo Jesus veio apresentar. Quando Paulo se encontra com Jesus a caminho de Damasco, uma promessa lhe foi feita alguns dias depois, que Paulo haveria de passar por muitas situações por amor do Evangelho, para anunciar esse Evangelho. E quando no capítulo de número 5, Paulo começa falando sobre a liberdade em Cristo, porque nós temos liberdade para servir a Cristo. Não digo liberdade com relação a alguém estar nos perseguindo. Não, nós servimos a Cristo porque nós somos livres. Cristo é tão maravilhoso que Ele nos concedeu a liberdade de segui-lo. A gente só o segue se o quiser. A gente só segue Jesus se assim a gente decidir para a nossa vida. Veja que na nossa tradição a gente diz assim, é até ousado, é até um pouco soberbo, quando a gente diz assim, tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Olha que arrogância, olha como a gente fala de forma inocente, mas se a gente for esquadrinhar é até presunçoso. Olha só, alguém quer aceitar a Jesus? Quando na verdade nós deveríamos dizer assim, irmão, vem aqui para frente, porque Jesus está te aceitando. Não é verdade? Mas pois bem, é uma tradição nossa. É um jeito, um costume nosso de fazer com que aquele que foi atraído, impactado, convencido pela palavra, ele se manifeste de alguma forma. E ao se manifestar, ele confesse, porque a Bíblia diz que aquele que confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus o confessará diante do Pai. Então a confissão, ela tem um poder no mundo espiritual que a gente não faz ideia. Por isso que todos os dias nós temos que confessar o Senhor como nosso Salvador. Por isso que todos os dias nós temos que confessar o Senhor como nosso Senhor. Por isso que todos os dias nós temos que confessar o Senhor como Filho de Deus e confessar que Ele nos escolheu. Porque isso tem poder no mundo espiritual. E Paulo, então, de forma muito sábia, ele vem confrontar esta igreja. E ele confronta essa igreja de forma muito sucinta e muito objetiva. Enquanto eles se degladiavam com seus pensamentos, dogmas, preceitos e conceitos, Paulo vem e joga na mesa para eles entenderem. Obra da carne, fruto do Espírito. Aqui está a diferença. Aqui está a diferença daquele que verdadeiramente conhece Jesus, daquele que parece que conhece, mas não conhece. Aqui está a verdadeira diferença daquele que anda com Jesus, no
sentido de um relacionamento com Ele, daquele que está com Jesus por interesse. Porque quem anda com Jesus por interesse não se converte, se convence. Quem anda com Jesus por interesse não tem transformação genuína. Parece que foi transformado, mas quando ele chuta o dedinho na quina do guarda-roupa, ele se revela quem ele é. Quem se convence não se converte quando ele é confrontado com um não ou com uma verdade, ele se revela quem é, ele mostra o que está dentro dele, o que está guardado. E Paulo vem mostrar para essa igreja a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo, ele é direto. Às vezes as pessoas dizem para alguns pastores que falam a verdade e que às vezes pregam até de forma dura, dizem que esses pastores são muito duros. Dizem que esses pastores podiam ir com mais calma. Ei, como é que faz com Paulo? Paulo chega para essa igreja e fala assim: ei, gente, eu vou falar sobre as obras da carne que está operando no nosso meio. Porque o que Paulo está fazendo, está falando, não é aquilo que está para operar, é aquilo que já está operando. Aí Paulo chega para essa igreja e fala assim: ó, e as obras da carne, elas são manifestas. As obras da carne, elas são visíveis. Que obras são essas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, divisões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja. Olha como Paulo confronta essa igreja. Eu penso que se eu estivesse lá e Paulo jogasse essa carta no meio do povo, e essa carta fosse lida, porque essa carta foi lida para a igreja, irmão, eu ia ser chocado, eu ia ser confrontado. Porque com certeza, em alguma dessas obras eu me enquadro. E Paulo não está apresentando essas obras da carne de forma condenatória, não. Paulo não está condenando e nem sentenciando ninguém. Paulo está chamando a atenção dessa igreja para essa igreja se despertar. Como quem diz assim: se eu, Paulo, vi, imagina o Senhor. Se eu, Paulo, estou percebendo, imagina o Senhor. Então Paulo, da mesma forma que ele vem e apresenta uma liberdade para servir a Cristo, ele também apresenta o perigo que existe em não saber se comportar com essa liberdade. E é o que nós estamos vendo aí. É o que nós estamos vendo por esse mundão. Ei, tem lugares que eu vejo, tem lugares que eu ouço, tem lugares que eu percebo uma facilidade, que essa facilidade não é real, hein, irmão? Nunca vai ser fácil servir a Jesus, não. Porque servir a Jesus exige renúncia, morte e cruz. Renunciar a você mesmo, morrer para você mesmo e carregar uma cruz. Carregar um peso, o Evangelho, ele traz uma carga sobre nós. E Paulo vem dizer a essa igreja, apresentando essas obras manifestas. E ele diz para essa igreja, assim como ele fala sobre as obras do Espírito, da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito. Não são os, é o fruto do Espírito.
Porque Espírito é um só, Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo nós produzimos um fruto. Quem aqui já chupou uma pocã? Quando você pega uma pocã, você descasca, ela tem um gomo. Ela tem vários gomos. Mas quando você chega no mercado, não está lá no mostruário dizendo assim, vários gomos. R$10 o quilo de vários gomos. Está assim lá? Lá não está assim, lá está pocã. Aí quando você chega lá, você pega uma pocã. Quando você abre, aí tem vários gomos. Aí você pegou uma, assim é o fruto do Espírito. E o que é esse fruto do Espírito? Esse fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. A expressão visível da soberania de Deus na nossa vida. Lembra aquela mulher que olha para o profeta Eliseu e diz assim, lá vai o santo homem de Deus. Foi ele que falou que era santo? Foi o moço que andava com ele que falou que ele era santo? Não foi. O fruto do Espírito fez com que eu olhasse para Eliseu e entendesse que ele era um santo homem de Deus. Então, o fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus. É a obra espontânea do Espírito de Deus em nós. E o fruto do Espírito, Paulo diz, assim como ele apresenta as obras da carne, porque se ele fala assim, as obras da carne são manifestas, e ele não cita uma por uma, irmã Raquel, eu ia até entender. E eu ia imaginar, quem sabe, até mais do que ele relatou, que ele foi objetivo. Porque ele fala as principais, e no final ele ainda fala em outras coisas semelhantes a estas. Então quer dizer, tem muito mais, ele cita as principais, ele cita as visíveis. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, irmão, ele não continua em muito mais esses, não, ele diz assim, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você vai contar, tem mais fruto ou tem mais obra? Tem mais obra. Porque a carne nossa, ela é sujeita a isso. A carne nossa, ela deseja isso. Mas aí Paulo vem e apresenta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito e as obras da carne se opõem. Não se identificam. Não tem como andar junto o fruto com a obra da carne, com o fruto do Espírito. Não existe possibilidade de se conciliar os dois, não. São coisas antagônicas. São coisas que estão longe uma das outras por conta das suas disparidades, das diferenças, que são visíveis e notórias entre elas. Mas hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Eu não quero falar sobre as obras da carne. Eu quero falar sobre o fruto do Espírito. E dentre eles, eu ressaltei 3, por conta do tempo. Mas para nós falarmos sobre eles, na minha ótica, trazendo para a minha vida, porque a palavra do Senhor, ela tem que cortar para cá e para cá. Não é primeiro aqui para depois aí, né? Eu comecei a estudar olhando para as minhas dificuldades, olhando para as minhas limitações. E dentro das minhas limitações, 3 delas ficaram mais claras, apareceram mais. No meu ver, na minha ótica, são as mais difíceis para mim. Talvez se enquadre para alguém aqui hoje. Se não, lá na sua casa você estuda as outras. Mas essas 3, eu tenho certeza que em uma delas, pelo menos, você vai se enquadrar. Uma dessas, fruto do Espírito, obra da carne, não é desafio. Obra da carne não é difícil. Obra da carne é só você ir. Fruto do Espírito não dá só para você ir. Exige muito mais de você.
As obras da carne, você vai sozinho ou você vai com os outros. Fruto do Espírito é individual, é sozinho. Não tem como ninguém fazer por ninguém aqui. Tem que partir de mim. Esse desejo, esse anseio de receber, de ter, de desenvolver essa capacidade de adquirir o fruto do Espírito na sua totalidade, irmão, é difícil. Eu separei 3 para nós falar. Primeiro deles, paciência. Alguém se identifica comigo aqui? Tem paciência. Paciência. Isso eu preciso desenvolver na minha vida. Paciência. Às vezes alguém diz assim, nossa, pastor, o senhor é muito pacífico. Parece que o senhor tem uma paciência. Ele ainda diz assim, a paciência de Jó. Tem um dia, irmão, que tadinho de Jó se ele estivesse perto de mim. Paciência. E o que é a paciência? Paciência é uma virtude de suportar quando dá errado. Paciência é uma virtude de compreender quando não dá certo. Paciência é uma virtude de lidar com o tempo. Lembra que eu falei terça-feira passada sobre o tempo? E lidar com o tempo é um desafio. Porque somos imediatistas, a gente quer para agora. Irmão, a gente está tão imediatista que a gente já está falando para o Senhor assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor conhece os pensamentos, não conhece? Então não preciso nem orar. A gente já está desse jeito. Senhor, vamos acelerar, o Senhor conhece meu pensamento, resolve aí. Paciência, uma virtude, uma capacidade de suportar quando não dá certo, de compreender quando não é no meu tempo. Paciência é uma capacidade extraordinária de esperar. Quem gosta de esperar aqui? Você marca 7 horas, chega 7h30. Como é que você está? Você tem paz do Senhor? Ou você tem vontade de te dar um soco? Vontade de te xingar, de te falar umas verdades? Nós combinamos e você não cumpriu o teu combinado! A gente não tem paciência, né? Mas quem já deixou de cumprir um combinado alguma vez aqui? Puxa. Só eu. Os irmãos estão bons demais, é só eu. Pensa num homem terrível, sou eu, para combinar e não cumprir. Só que não é nada sério, não. O que é sério é cumprir, combinei. Mas é porque às vezes eu não entendo, eu não compreendo o meu tempo. Aí eu chego para a Raquel e digo, Raquel, vou lá tocar amanhã. Eu chego para o irmão Zé, vou lá tocar amanhã. Pastor Zé Reinaldo, vou tocar amanhã. Fiara, vou lá tocar amanhã. Vou lá tocar amanhã. Alguém liga para mim, pastor, você prega na minha igreja amanhã, prego. Outro liga, pastor, você prega na minha igreja amanhã, prego. Você prega na minha igreja amanhã, prego. Tem dia que eu já tive 3 igrejas no mesmo dia para pregar, irmão. Olha que coisa terrível. Desorganizado, não é? Desorganizado. Deixou um monte de gente esperando. Já deixei gente esperando. Mas quando sou eu que espero, eu vou ficar mais 1 minuto. Se 1 minuto não chegar, eu vou tacar fogo em tudo aqui. Agora, quando eu atraso 10 minutos, me perdoa. Pode ser uma entrevista, pode ser um problema, pode ser uma coisa. Paciência é a virtude, é a capacidade de tolerar. E a gente está tão intolerante, não está? A gente está tão sem entender o outro. A gente está tão sem compreender as coisas ao nosso redor. A gente está sendo tão incoerente com as coisas, tão sem paciência,
porque eu não estou tendo paciência para lidar com a situação. A sua vida é só de vitória. Tem um hino que canta, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória. Eu sei que um dia eu vou chegar nisso, mas não cheguei não. Eu acredito que esse hino, ele é apocalíptico. Esse hino é um hino do arrebatamento. Quando a trombeta soar e o Senhor Jesus chamar o meu nome, o teu nome que está escrito numa pedrinha. Oh, que bênção, irmão! Aí a gente vai subir. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Porque lá não tem luta. Mas aqui, irmão, tem dia que levanta de 3 de uma vez. E a gente não está tendo paciência para administrar as questões. Hoje a mensagem que eu tenho para compartilhar com você é textual, então nós vamos ler a Bíblia. Abra a tua Bíblia aí, Provérbios capítulo 15, versículo de número 18. Provérbios 15, 18. Aleluia. Sobre paciência. Como é que está a tua paciência? Como que está a tua paciência hoje? Como que tem estado a tua paciência durante esses dias? Quer ver uma coisa terrível que acontece comigo e com você? Olha só, a gente tem paciência com todo mundo. A gente só não tem paciência com os nossos. Com os outros nós temos uma paciência sim de Jó. Pisa em nós, não tem paciência. Humilha a gente tem paciência. Esbarra na gente, a gente tem paciência. Humilha a gente tem paciência. Aí chega em casa, coitadinho de quem está em casa, ele não tem paciência nenhuma. Olha o que Salomão escreve em Provérbios capítulo 15 e o versículo 18. O homem irritado provoca dissensão. O homem furioso, o homem zangado, o homem irado provoca dissensão, contenda. Mas olha aqui que ele continua dizendo. Mas quem é paciente? Faz o quê? A minha Bíblia diz assim, acalma a discussão. Ei, irmão, quem que a gente é? A gente é esse homem que taca fogo pro trem pegar fogo mesmo, alastrado uma vez? Ou a gente é aquele que acalma a discussão? Está tendo uma discussão, de que forma que eu chego nessa discussão? Eu abrando ou eu incendeio? Eu abrando ou eu incentivo a discórdia, a dissensão? Porque Salomão está dizendo que aquele que é paciente, ele abranda a discussão. Essa paciência que nós estamos aprendendo e que vamos desenvolver a partir de hoje da nossa vida, é para nos lembrar que o Senhor nos chamou para ser pacificadores. Já tem muita gente disseminando ódio, disseminando discórdia. Já tem muita gente disseminando destruição. Já tem muita gente pregando caos por aí. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar a paz. Pastor, o senhor está falando isso que eu não está no meu lugar. Irmão, vamos sentar um dia, nós vamos fazer uma troca. Você por mim, eu por você. Acabei de sair de uma agora com o irmão Zé Roberto. Que Deus ele é tão bom, irmão. Pensa no olho do furacão que eu estava. O trem pronto para pegar fogo em volta de mim, irmã Raquel. Prontinho. Era só eu piscar o olho. O trem pegava fogo. Não deixa eu piscar o olho. O Senhor me trouxe nesse ambiente. Eu sou um anunciador da paz. Eu sou um pregoeiro de paz.
Que essa paz venha se manifestar através da minha vida. Eu não aceito Satanás prevalecer, querer se levantar, fazer bagunça, baderna, me humilhar. Nossa. Até lágrima teve no final. Por quê? Porque Deus nos levantou para sermos anunciadores da paz. Eu cheguei todo o tempo anunciando a paz, falando da paz, pregando a paz, dizendo que Ele é a paz, que precisamos de paz. Cadê, irmão? Não tinha pega para falar de guerra, não tinha pega para falar de briga, não tinha pega para falar desse ou falar daquele, irmão. Porque se tem uma coisa que me irrita, é aquele crente safado, que gosta de falar dos outros. Gosta de tacar fogo, é mesmo. Para todo lado que viria aí, eu... Não vai falar de ninguém, não. Ó, o problema é comigo. Ó, o negócio é comigo. Não adianta querer falar do outro, não. Foi eu. Foi tudo eu. E eu chamei para mim, tudo eu e paz. Vamos ficar em paz. Vamos viver em paz. Jesus quer dizer em paz. Vai pegar onde, irmão? Agora, se eu chego lá, nariz inclinado, queixo duro, estava um UFC instaurado lá dentro. E daí? Como é que faz? Paciência! Salomão está dizendo que aquele que é paciente, ele acalma a discussão, ele abre a discussão dele. Não para de discutir. Se você quiser ficar discutindo aí, fica sozinho, porque se um não quer, vai não briga. Fica discutindo sozinho, depois que você decidir ficar em paz, eu volto aqui para a natureza. É difícil, não é, Yara? É difícil. Mas se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se fosse fácil, não tinha só essas 10 pessoas aqui, não. Mas não pode fazer pum? Nem pum, nem pá. Não tem jeito. Pum e pá não dá para nós. Sabia que o pum e o pá pior? Irmão. Não entra por esse caminho. Provérbios 19:11. Abra a sua Bíblia, isso é a palavra de Deus, irmão. Porque daí a palavra, se eu falar de mim mesmo, aí tem argumento. Agora a palavra de Deus não tem como a gente questionar, comentar. Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. Olha que coisa. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Irmão, eu digo para você, eu tentei achar de homem, irmão, não achei de homem. Não é que o homem é bonzinho, não, mas eu não achei de homem, irmão. Achou que o imprudente, ele aumenta a discussão. Só que a Bíblia está dizendo que a mulher tola, ela é como uma goteira constante. Quem já morou em casa com goteira aqui? Eu já morei numa casa. Que uma tribulação. Faltava balde para pôr das goteiras. Tanta goteira. E era uma coisa tão terrível que passava a chuva, dava aquela esquentada, eu subia, tampava os buracos. Na outra chuva, goteiras novas. Surgiam do nada. E eu com os poucos baldes velhos, mais água de casa. Está entendendo o que a Bíblia está falando sobre a paciência? Ter paciência não é fácil, irmão. Não é fácil em momento algum, e eu sei disso. Romanos 5, abra sua Bíblia, Romanos 5, versículo 3 e o 4. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Roma. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
Você conseguiu compreender aonde vai ser formada a paciência na sua vida? Ai, Senhor, me dá paciência. O que Deus manda? Você já viu isso também? Eu já observei isso também, irmão. Até nem peço mais paciência, não. Eu só peço para Deus dar vitória na tribulação, porque não deu certo. Todas as vezes que eu falei, Senhor, me dá paciência, misericórdia. Senhor, o Senhor entendeu nada. Acho que alguém no nosso meio aqui trocou as palavras. Que eu pedi paciência, não mandou tribulação. É porque é na tribulação que a sua paciência vai ser formada. E nós precisamos compreender. Você sabe um detalhe excelente da paciência? Esse aqui, ó. Você pode fazer com o teu irmão? Vai para ele assim, ó. É lindo isso, irmão. Sabia que a gente, para conquistar esse dom, a gente tem que se calar? Porque a maior dificuldade é você ficar quieto, não é? Você quer reagir. Você quer revidar. E desenvolver a paciência requer silêncio. Ó. Ei, fica quietinho. Tem o tempo de falar e o tempo de se calar. E comece a avaliar, a analisar as situações e circunstâncias assim como eu tenho feito. Quando eu me calo, começa a querer levantar e abaixa. Quando eu falo, o negócio vai lá no teto. Sabe o que eu tenho feito agora? Sabe o que eu tenho feito agora? Porque quando a gente não tem paciência, a gente revida. E a gente não abranda a discussão, a gente aumenta a discussão. E toda discussão é assim, um quer falar mais alto que o outro. Toda discussão é assim, ambos querem mostrar a sua verdade, querem mostrar a sua opinião, querem mostrar que estão certos. Você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Esses dias alguém me mandou uma figurinha no Instagram, eu achei até legal. Acho que eu até compartilhei no meu status. Duas pessoas, irmã Joana, um desse lado e outra desse lado. E no meio, escrito um 9 para quem está de cá, e do lado de cá, um 6. E eles discutiam, é um 9, é um 6, é um 9, é um 6, é um 9, é um 6. Quando que essa discussão vai acabar? Os dois estão errados? Não. Então, mas os dois também estão certos? Então, porque desse lado é 6 mesmo. Só que eu não estou vendo o que ele está vendo. Ó. Desse lado é 9? Desse lado é 9. Mas só que eu não estou vendo o que ele está vendo. E quando a gente desenvolve essa paciência, a gente começa então a ser mais altruísta. A gente começa a olhar com o olho do outro também. Então a paciência nós temos que nos dar. Então quem sabe Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer assim, ó, é tempo de você fechar a boca. É tempo de você deixar Deus falar. É tempo de você deixar suas atitudes falar. É tempo de você deixar a sua transformação falar por você. Porque quando você abre a boca, alguém diz assim, tá vendo? Não mudou nada. Não é assim que fala para você? Ih, irmão, dá raiva ou não dá? Parece um trem, não é? Tá vendo? Não mudou nada. Olha que coisa do inferno, irmão. Ou quando ele diz assim para você, mas você não é crente, porque tem gente que pensa que o crente é aquele que fica no chão, o outro pisar em cima. E a gente é crente, serve de Deus, bênção de Deus, mas a gente é bobo, né, irmão? Mas a paciência é uma virtude que tem que ser desenvolvida em nós com urgência. Porque estamos perdendo bênçãos por falta de paciência. Estamos impedindo a ação do Senhor por falta de paciência. Estamos impedindo o mover de Deus em nossa vida por não sermos pacientes.
A impaciência tem roubado de nós bênçãos. Então seja paciente. Tenha paciência. Mas não ora não, senão Deus vai mudar a tua relação. Muda, não ora, muda. Para você paciente a partir de hoje. Você paciente a partir de hoje. Tenha paciência. Paciência é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Caráter de Deus em nós. Outra coisa que eu vi como dificuldade para mim e pelo semblante dos irmãos, também, que a gente se identificou com a falta de paciência. Se identificou? Identificou, né? Agora outra que eu acho que a gente vai se identificar é mansidão. Como que você define uma pessoa mansa de uma pessoa explosiva? O manso, você olha nele, irmão, você fala, esse cara é manso. Você olha nele assim, irmão, uma piscada dele é um sono, uma dormida. Sabe o jeito que ele anda, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele olha, o jeito que ele presta atenção, o jeito que ele se apresenta, o jeito que ele responde à situação. A palavra do Senhor diz que Moisés foi o mais manso da terra. Manso. Tudo bem, ele matou lá o egípcio. Manso também mata? Mata, irmão. Todos nós temos um limite. Todos nós. Mansidão. O que é mansidão, pastor? Mansidão é brandura no gênio. É a marca de sabedoria da nossa vida. Mansidão. Resolver as coisas com mansidão. Será que nós estamos resolvendo as nossas coisas com mansidão? Abra a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver se a gente se encaixa, se parece comigo, se parece com você. Tiago, capítulo 3, versículo de número 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os mansos, para os pacificadores. Aleluia. Ser manso é fácil? Não. Porque manso mexe direto da tua natureza. A gente tem aquela natureza. Eu não levo desaforo para cá. A gente tem aquela natureza. Eu sou crente, mas meu braço não é. A gente tem aquela natureza. Eu vou orar ao Senhor para Ele deixar eu 5 minutinhos livre. Você já ouviu alguém dizer, só 5 minutinhos, eu já faço um estardalhaço aqui. Essa mansidão, essa falta da mansidão, ela nos priva. Ela rouba de nós a sensatez. Porque o contrário da mansidão é fúria, é ira. Você já resolveu alguma coisa irada? Furioso? Resolveu, nunca resolvi, mas ficar, já fiquei. Porque quando você é tomado pela fúria, pela ira, você não toma decisão lógica. Você não toma decisão racional. Porque você é movido pelo momento, pela circunstância. E é nesse momento que você faz, que você fala e que você decide errar. Pela falta de mansidão. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: ao contrário, esteja no ser interior, que não perece,
beleza demonstrada no espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus? Um espírito manso e tranquilo, um espírito dócil. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está trabalhando com uma área da nossa vida que pode ser que hoje foi o dia mais difícil da gente lidar com ela. Talvez hoje em especial, e eu nem estava com você não estava comigo, nem aqui com você, mas eu estava. Então, impossível você estar comigo. Você consegue entender como que Deus ele sonda a minha vida e a tua vida, a nossa necessidade? Porque ele começa chamando a nossa atenção sobre paciência. Talvez hoje foi o dia que você mais precisou de paciência e você não teve. Talvez hoje foi o dia que você mais precisou ser manso para resolver questões e você não foi. Você quis resolver do teu jeito. Você quis resolver da sua forma. Você quis agir, mover, agitar do teu jeito. Você sabe qual que é o problema da falta de mansidão? É que a gente se torna um manipulador. A gente quer manipular o outro para fazer o que a gente quer. Aí a gente faz carinha de vítima, vozinha de vítima, jeitinho de vítima. A gente tenta colocar o outro como estragado da história. A gente tentar a manobra de influência. Essa é a falta de mansidão. É o que rouba de nós. E isso porque eu nem falo da falta da mansidão nos relacionamentos. Quão prejudicial que é. Mas vamos falar sobre o último versículo de mansidão. Provérbios capítulo 15. Capítulo 15, verso de número 1. Provérbios 15, verso 1. Salomão foi um expert em lidar com esses sentimentos, com essas sensações humanas. 15:1. Ó, que coisa mais linda. A resposta calma desvia a fúria. É lindo, não é, irmão? A resposta calma. Parece que Salomão estava hoje comigo. Quando levantou aquele turbilhão e veio na minha direção e ficou esperando uma reação minha. A resposta calma, mansa, desvia a fúria. Se levanta aquele monstro. Aí você dá uma resposta mansa, tranquila. Você desvia a fúria. Aquela fúria que tinha como alvo atingir você, ela não atinge. Por quê? Por causa do seu posicionamento, por causa da sua postura, por causa da sua resposta. Como você está hoje? Estou bem. Como você está bem respondendo desse jeito? É para abrir a porta? Não, deixa fechar porque eu vou passar por ela. É para varrer aqui? Não, deixa a sujeira aí, nós estamos colecionando sujeira agora. Joga o lixo no meio fora? Não, deixa aí, que ele está bonito aí, para que jogar fora? Está vendo como que coisinhas a gente vai fazendo? A resposta branda, a resposta calma, a resposta mansa. Aqui dentro pode estar virando tudo nos avessos, mas o seu posicionamento é quem está dominado pela mansidão. Porque o manso é assim: eu quero xingar, mas eu não xingo. Eu quero revidar, mas eu não revido. Eu não sou dominado pelo que eu quero. Eu sou dominado pelo fruto do Espírito. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ser calmo, eu tenho que ser tranquilo. Percebe que ao nosso redor as maiores confusões acontecem por coisa. A gente fala com o casal sempre. Você sabe qual que é o maior motivo de separação, de divórcio entre os casais?
Não sabe falar. Imagina uma mulher chamando o irmão. Vamos dizer que tem um irmão chamado João. Não tem ninguém chamado João. Tem um aqui, ó. Hã? Tem um aqui. Mas esse João não é casado, né? Ainda não. Mas vamos dizer que tem o Joaquim. Tem o Joaquim. Vamos dizer que tem o Joaquim, que é a esposa dele de casa. A esposa dele fala assim: ô Joaquim, vem aqui. Aí o Joaquim fala assim: ô Tereza, vai lá. Ô Tereza, vai fazer comida. Ô Joaquim, vai varrer lá fora. Irmão, essa casa está uma bomba prestes a explodir. Não tem uma palavra branda, uma palavra calma, uma palavra pacífica. Porque é o que diz, ó, a resposta mansa desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só. Está entendendo? Aí às vezes o outro está irado, e foi você que despertou essa ira no outro. Foi você que deixou ele naquele estado, ele saiu chutando, quebrando, xingando, tacando fogo, querendo matar todo mundo. Foi você que fez isso com ele, ou você que fez isso com ela. Então a resposta branda pacifica, a resposta ira, a resposta ríspida desperta a ira. Então, mansidão. E o outro, irmão, para a gente terminar, um dos maiores desafios do ser humano, junto com o perdão, esse para mim é um dos maiores. Paciência é muito difícil, muito. Ser paciente é muito difícil. Paciente no trânsito. Já andou no centro da cidade com alguém que não tem paciência? Lá no Paraná chama de chapéu tolado. Chapéu tolado, cruzou e deu sinal. Dentro da buzina direto, tem um pingo de paciência. E tem gente que se empolga, desgraçado, quase bateu de mim. Vai aprender a dirigir. Você está fazendo aqui? Sai pra lá. Enquanto a mulher tinha que ser mulher. Falta de mansidão, olha só que coisa. Então, paciência é difícil. Mansidão é muito difícil. Por que mansidão é difícil? Porque ela vai ser exigida de você no momento em que a fúria está ali batendo na sua porta. Aí, ao invés de você se enfurecer, você age com mansidão. É fácil? É fácil, irmão? Claro que não. Por que obedecer a palavra do Senhor exige muito de nós? Está vendo por que aquele homem, quando Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga aí, ó. Porque não é fácil. É gratificante, mas não é fácil. É provedor, mas não é fácil. É maravilhoso, mas é fácil não é não. Mas o maior de todos esses três hoje, como eu disse, ao lado do perdão. Porque nós já pregamos aqui e falamos sobre o desafio de perdoar. O maior desafio da humanidade é perdoar. Qual que é, pastor? Domínio próprio. Difícil, não é? Você dominar você mesmo? Domínio próprio é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos, controla as suas emoções, controla os seus sentimentos, controla os seus desejos. Domínio próprio. Domínio próprio, um fruto do Espírito. Vamos lá ler a Bíblia? Primeiro, abra aí Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Sobre o domínio próprio. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não consegue se dominar.
Como uma cidade que tem seus muros derrubados, não tem proteção nenhuma, é acesso de todo mundo, assim é aquele que não consegue se dominar. Ele é um alvo fácil. Alvo fácil. Quer ver outro? Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha só. Domínio próprio. Controlar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim. 5, 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam e permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Domínio próprio é saber que eu não sou o único que está sofrendo. Né? E para a gente finalizar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Domínio próprio. Domínio próprio é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos, suas emoções, sentimentos e desejos. Desenvolver o fruto do Espírito em nós exige obediência, exige renúncia, exige relacionamento contínuo com Deus. Como que eu vou conseguir desenvolver paciência, mansidão e domínio próprio? Me relacionando constantemente com o Senhor. Porque são áreas da nossa vida que precisam do Senhor. Nós sozinhos a gente não consegue. E tem um ditado aí fora que eu gosto muito. Muito. Que ele serve também para responder um questionamento que eu fiz para mim. O que é mais aparente na minha vida? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Andamos com o Espírito ou nós andamos com a carne? Guarda esta palavra de instrução no teu coração. Que venhamos ser acrescidos pelo fruto do Espírito em nós, para termos uma vida sadia, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida leve, uma vida sábia. Porque quando não praticamos o fruto do Espírito, somos dominados pela obra da carne, aí a nossa vida é uma carga, é um peso, é uma dificuldade muito terrível. Amém, irmãos? Nossas crianças louvando o Senhor, logo em seguida estaremos orando ao Pai. Vai lá,